O relatório de acompanhamento fiscal de novembro, a gente vai falar especificamente sobre isso. O Instituto Fiscal Independente destacou que os principais pontos, na verdade, da preparação para o cenário fiscal do ano que vem, já considerando que o país está longe de um ajuste fiscal mais ambicioso. O relatório aponta ainda que o governo federal vai conseguir cumprir as regras fiscais em 2026, mas que para isso ainda é preciso um esforço para a aprovação da redução de gastos tributários. Vamos comentar então sobre o RAF. A gente fala agora com Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui, Marcos. Uma boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar aqui com você e com os espectadores da CNN. Queria muito entender, antes de mais nada, o fato de que a gente tem talvez uma previsão de que vai ser possível fechar as contas em 2026, que era uma grande dúvida, ainda mais diante aí de algumas derrubadas de IMPs, por exemplo, como a gente já vinha falando ao longo dos últimos meses, Marcos. E eu queria saber a sua avaliação. O que o relatório trouxe de relevante no sentido de atualização com relação às contas públicas e ao cenário fiscal quando a gente olha para 2026, porque ainda era uma incógnita, né? Olha, é preciso saber o horizonte que se quer alcançar. Não há vento forte que ajude o navegante que não sabe em que porto quer estacionar a sua nave, seu navio. Bem, você tem uma possibilidade de um ajuste raso ou de um ajuste profundo. O que está em jogo em 25 e 26 é o que eu chamo de um ajuste mais raso. Trata-se de simplesmente manter o arcabouço de pé e cumprir as metas, o que é claramente insuficiente para um futuro mais ambicioso, mais ousado para o país. Mas em relação às metas fiscais, em 2026, você tem um orçamento ainda que será votado e que há muitas interrogações, muitas dúvidas que estão em jogo ainda. Você já descontou os precatórios, você está mirando a base inferior da tolerância da meta, então já tem muitos descontos e muitas exceções, como, por exemplo, o investimento das estatais no PAC, que são abatidos da conta também. Então, você tem muitas coisas que abalam um pouco a consistência do arcabouço. Mas, dadas as regras do jogo, tudo indica que com algum esforço, o governo cumprirá as metas em 25 e 26, graças a esses descontos, esses abatimentos e também a possibilidade de não atingir o centro da meta, mas ter uma banda de tolerância de 0,25 do PIB, mas isso depende de decisões ainda do Congresso. Uma decisão foi tomada ontem no Senado Federal. Concluiu-se a votação de um projeto de lei que vai gerar, na expectativa do próprio governo, cerca de 20 bilhões de reais por ano. Então, são medidas compensatórias àquela medida provisória que caiu, que o Congresso não aprovou, que tributava as bets, fintechs, letras de crédito agrícola, letras de crédito imobiliário, e o Senado e a Câmara resolveram reestabelecer algumas receitas para o governo. Agora, está faltando um projeto de lei que ainda está na Câmara, que é aquele que diminui as despesas com incentivos, com estímulos a determinados setores econômicos e sociais, que são as chamadas despesas tributárias. Então, isso ainda está em jogo na Câmara, irá depois para o Senado, e o governo está contando com isso, porque na peça orçamentária do ano que vem, no orçamento de 2026, que está sendo ainda discutido pelo Congresso, essas receitas, tanto da aprovação da lei aprovada ontem, quanto da futura provável aprovação da lei que diminui os gastos tributários, isso é essencial para esse equilíbrio que eu chamo de um equilíbrio raso
ainda muito aquém das necessidades do país. Eu até aproveito para perguntar o quanto que vocês estimam que a redução dos gastos tributários pode ajudar para realmente fechar as contas. Na verdade, os gastos tributários estão projetados pela própria Receita Federal no ano que vem em cerca de 612 bilhões de reais. Mas essa medida não pega a totalidade dos gastos tributários. Ela não pega, por exemplo, Zona Franca de Manaus, o regime tributário do Simples, filantrópicas, as isenções dadas às entidades filantrópicas, são algumas mudanças periféricas e que devem gerar aí alguma coisa entre 10 a 15 bilhões de reais. Quer dizer, é aquela velha história de grão em grão que a galinha enche o papo, o governo está passando o pires para fechar as contas, mesmo tendo o desconto dos precatórios e mesmo o equilíbrio sendo focado na trave inferior, ali batendo na trave inferior da tolerância do sistema previsto no arcabouço fiscal. Eu até aproveito para perguntar também, Marcos, quais são os principais riscos, além do que a gente está falando dos gastos tributários, para o resultado primário no próximo ano agora de 2026? O que vocês estão enxergando que pode servir aí de alerta, apesar desse cálculo de que é possível cortar? Olha, há um certo otimismo nos pressupostos, nos parâmetros que originaram o orçamento do ano que vem. Por exemplo, nós achamos que o PIB, que a economia vai crescer 1,7. O orçamento teve como base um crescimento mais otimista de 2,4. Nós projetamos uma inflação, alinhado aí com os analistas de mercado, em torno de 4,3. No orçamento, a inflação prevista é de 3,6. Isso tem repercussão nas principais despesas vinculadas, por exemplo, ao salário mínimo. Então, você subestima despesas e superestima receitas impactadas pelo PIB, mas tem uma série de coisas também orçadas, como, por exemplo, o grau de apuração do chamado refis das agências regulatórias e também das transações tributárias que são feitas no nível administrativo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal, dívidas de contribuintes que são objeto de entendimentos de transações tributárias. São estimados nesse item também cerca de 20 bilhões de reais. Então, o equilíbrio precário que existe hoje, muito insuficiente para os grandes objetivos nacionais, vão ser alcançados, eu acredito. O governo vai cumprir a meta no ano eleitoral, no último ano desse mandato presidencial, mas é preciso esforço de gestão, porque há ainda elementos que ensejam uma certa dúvida, um nível de incerteza e, portanto, o governo vai ter que ali perseverar na gestão orçamentária para que a meta, ainda que insuficiente, mas pelo menos para cumprir a tabela, para cumprir a legislação fiscal e a grande transformação que a gente espera, um ajuste fiscal de muito maior fôlego, que estanque o crescimento da dívida pública e recupere, sextuplique a capacidade de investimento em infraestrutura e ciência e tecnologia. Isso tudo está por fazer e eu acho que esse ajuste mais ambicioso está endereçado para 2027. Em 2026, tentar fazer o básico, ter esse ajuste aí raso para alcançar as metas que já a credibilidade do arcabouço, eu ouvi de vários agentes de mercado, com tanto desconto, tanta exceção
e enumerando sendo a meta, muitos agentes de mercado dizem que já não estão prestando atenção mais nas metas fiscais, e sim na trajetória da dívida pública. Vamos acompanhar ainda mais no ano eleitoral, ano que vem, vai ser interessante. Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, obrigada mais uma vez, viu? Sempre muito bem-vindo aqui. Sempre à disposição. A instituição fiscal independente depende da mídia, dos órgãos de comunicação, para cumprir o seu papel, que é lançar os alertas e oferecer números, projeções, naquilo que afeta a vida de todo mundo. Um Muito grande obrigada. abraço, sempre à disposição. Muito obrigada, uma boa noite para você.